Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 20 de janeiro de 2015 e vou relatar os trades executados no mini dólar. O mini dólar abriu em queda, repicou e voltou a cair. Aí eu vendi, entrei na venda aqui com dois contratos, aqui está escrito umas, foram dois, a 2.651, começou a cair, repicou, segurei e fechei um contrato aqui a 2.641 e um outro aqui a 2.644, o outro a 2.641. Porque a gente tinha aqui a 2.640 o topo da congestão, de uma congestão que vem desde um certo tempo. Vou mostrar aqui, desta congestão, a gente vê aqui, desde o dia 14 de janeiro, a gente fica dentro dessa... sai, volta dentro, sai para cima, volta dentro, vai para cima, volta dentro. Então, eu pensei que ele ia voltar aqui, como a alta ontem foi bastante forte, pensei que ia voltar no topo dessa congestão e voltar a subir. Mas enfim, então eu fechei aqui, ele entrou dentro da congestão, fez esse candle e quando ele voltou a cair, eu vendi novamente aqui a 2.632 eu fechei a 28 aqui, a 2.628 com 4 pontos. Depois eu deixei ele repicar até a média, quando ele veio aqui eu vendi a 2.632 só que ele não caiu, ele repicou, então fechei a 2.633 com 1 ponto. Quando a gente faz esse tipo de entrada, para mim, pelo menos eu considero que ele tem que andar, como aqui, por exemplo. Aqui, novamente, ele voltou a cair, só que eu pisei na bola. Não, eu devia ter vendido aqui, esperei, acabei vendendo aqui, e fui estopado a 2.628, que eu estopei a 32. A 32... não sei, aqui. Acho que é aqui. Bom, enfim. Perdi com um contrato, foi só um contrato, eu perdi aqui 4 pontos com um contrato. Aí fui almoçar, eu voltei aqui, e aqui eu percebi que ele ia dar um repique até o topo da congestão, então comprei, na parte da tarde só operei um contrato. Aqui eu comprei a 2.600 se ele quer me mostrar, não vai me mostrar, não quer, sim, 2.636 que eu fechei a 2.638, 2 pontos. Aqui ele ele veio namorar esse topo da congestão e de repente ele caiu. Para mim era uma queda, ia dar uma queda até o fundo da congestão. Então eu vendi a 2.633,50, mas não estava perdendo os 2.632. Cada vez que chegava naquele maldito 2.632, tinha alguns robôs estavam ligados e o pessoal comprava sem parar. Então fechei a 2.633, 2.634, com meio ponto de perda aqui. E aqui piso na bola novamente, ele se segurou na média aqui, eu devia ter vendido, mas deixei acontecer e aqui ele caiu de uma vez, caiu. Quando ele fez essa queda, eu pensei, aqui ele fez uma queda rápida, ele repicou. Queda rápida, repique. Queda rápida, eu estava esperando mais um repique, aqui eu ia vender, ou aqui perto dos 2.632 aqui. Só que ele não repicou, ele foi, e aqui não tinha mais condição de vender, era o fundo da congestão, não ia vender nessa posição. Só que aqui ele perdeu o fundo da congestão, então vendi, e eu queria recomprar aqui no 2.613, tinha um suporte a 17 e um suporte a 13, eu queria recomprar a 13, 2.613. Então vendi aqui a 2.600, não, vendi aqui
a 2.623, só que ele voltou, bom, finalmente eu recomprei aqui a 2.619,50. Bom, era uma possibilidade. Aqui eu vendi novamente, quando ele começou a cair, né, para não fazer o que aconteceu aqui, eu vendi, só que ele repicou na hora, e aqui eu vendi a 2.622,50 e estopei a 2.624,50, perdi 2 pontos. Quando ele voltou a cair, eu vendi novamente a 2.622 de novo para recomprar a 2.613. Só que ele veio até 2.717 e não queria perder esse suporte. Então eu fechei a 2.618,50 com 4 pontos, 3 pontos e meio de ganho. 22, isso, 3 pontos e meio. E depois não fiz mais nada. Né? Ele de fato repicou, não fiz mais nada, o volume estava muito baixo, estava muito cansativo trabalhar com essa falta de volume. Então o meu dia foi bem positivo. Eu tive um ganho de. Aqui tem que dividir por 2, né, porque ele sempre conta como se fosse um contrato. Eu estava trabalhando com 2, portanto é 13,75, né, com 2 contratos, com um lucro de 250, um lucro líquido de R$250,82, a 275 bruto, que a gente vê aqui, e 43, a gente pode ver aqui no meu quadro resumo, 43,43% de ganho sobre a minha margem inicial, 250,82 reais de ganho líquido, 275 reais de ganho bruto, né, equivalente a 627 pontos no mini índice. Então é isso, foi um bom dia. Talvez aqui eu devia ter aproveitado melhor. Eu vou ter que aprender a segurar mais, né, quando tem essas quedas mais fortes. Eu poderia ter fechado o primeiro contrato aqui, o outro quando der, por aqui provavelmente. Mas isso ainda é alguma coisa que eu preciso melhorar. Então, foi um bom dia. Eu espero que tenha sido para vocês também. Então, uma boa noite e até amanhã.